né? Numa empresa grande como a Petrobras, a gente está falando de várias formas diferentes, né? Com empresas diferentes para isso. Imagina uma empresa do tamanho da Petrobras, com o volume de dados da Petrobras, da variação, da variedade de dados que vocês têm. Como assim, dentro do que você possa compartilhar com a gente, o desafio de alinhar conceitos, de alinhar todas essas formas de trabalho com diferentes profissionais mais especializados em uma, essa comunicação que deve ser super complexa, né? Porque realmente é uma empresa com muita gente muito boa, muito especialista em muita área, e como que vocês tratam esse desafio, né? Como que é para você também esse tipo de rotina, digamos assim? Bom, essa pergunta é bem difícil, tá? Veja só, uma empresa grande que trabalha com múltiplas disciplinas, né, para resolver os problemas que ela tem, ela vai ter sempre nichos de especialistas. Tá? Esses especialistas conseguem se comunicar bem dentro do seu próprio nicho, e dentro desses especialistas tem sempre aqueles que conseguem dar o pulo entre nichos, entre grupos, que são os que integram ali a informação. Isso, integram a informação. Tá? Se você não tem essas pessoas, de fato começa a complicar a vida, né? A gente tem observado, tá, Petrobras e os nossos projetos, e eu tenho observado assim, que essas pessoas são claramente identificáveis. Tá? Tem sempre o colega que é geólogo, vamos dar um exemplo, geólogo de formação, mas que consegue conversar bem com o geofísico. Digamos assim, o geólogo está aqui, à esquerda dele está um geofísico e à direita dele está um engenheiro. Tá? Tem sempre um geólogo que conversa bem com o geofísico, entende aquele linguajar, aqueles jargões. Tem um outro geólogo que conversa bem com o engenheiro, que entende aquela coisa de dados de produção, aquelas coisas mais específicas, né? E são esses caras que fazem essas pontas. Perfeito. Acho que tem muito legal. Todo time é importante ter alguém mais generalista e com uma boa comunicação. Exato. E alguém mais especialista para resolver aquele problema na ponta, né? Exato. A gente precisa de todos esses indivíduos, senão... Né? Luciano, acho que uma questão pertinente também, baseado também no que o Emerick estava falando, porque assim, uma grande empresa, você recebe dados de diferentes fontes, né? Então, imagina você ali de reservatório, mas aí você recebe dados de pessoal de postos, recebe dado do pessoal de operações, recebe dado do pessoal de planejamento. E, às vezes, assim, só aquele dado em si, às vezes, para você não tem uma relação tão explícita, né? Sim. Então, assim, quando você usa ali a análise de dados, justamente por essa integração, né? Você coloca toda uma ferramenta ali visual, e aí sim os dados começam a fazer algum sentido. Né, mas uma questão também que eu acho que para todo mundo ficar ligado aí é porque assim, tem que ter algum cuidado também com a interpretação, né, no sentido de, por exemplo, a gente juntou todos esses dados de diferentes áreas. Eu estou mostrando aqui para o meu gerente esses dados, mas assim, pode ter uma interpretação ali por trás que eu não sei se é realmente aquela interpretação que só a gente está olhando ali, entendeu? Poxa, por que está tendo uma perda de produção aqui? Alguém que olha de fora fala, pô, aquela equipe está se comportando mal para isso. Mas, na verdade, você vai olhar lá atrás, poxa, teve um problema aí com licença do IBAMA que não rolou, disponibilidade de sonda também não bateu as datas, né? Enfim, é bem importante essa parte da integração entre áreas e interpretação. Claro. Por favor, fique à vontade, pessoal. Você sabe que o Lucas começou a falar e eu me dei conta de uma coisa aqui que eu acho interessantíssima com essa parte de ciência de dados, tá? E a importância do especialista do domínio também, né? Tem uma piada que o pessoal costuma contar assim, uma coisa que acho que na verdade era uma piada para estatística e não para ciência de dados, mas se aplica, né? Que fala-se que ciência de dados é o processo de torturar dados até que eles confessem, né? Mas se tu pensas nessa piadinha aqui, tem um segundo nível de interpretação, que é o seguinte: assim como em tortura, confissões sobre tortura são pouco confiáveis, né? Então, é nesse ponto que as coisas acontecem. Em geociências, não necessariamente em dados, na forma geral, mas em geociências, isso é particularmente relevante, não necessariamente correlação corresponde à causalidade. Tá? E quando você aplica ciência de dados é muito boa, não ciência de dados, mas os métodos que ciência de dados usa são muito bons para aprender correlações, para identificar correlações. Tá? E aí a presença desse cara especialista no domínio, por exemplo, a gente está falando de geociências, de um geólogo, de um geofísico, ou mesmo um engenheiro, é esse cara que consegue diferenciar aquilo que é correlação
e aquilo que é correlação devido à causalidade. Tá? E aquela que te interessa para tomar decisão. Perfeito. Não, vou colocar mais uma pimenta nessa discussão, então falando sobre interpretação, sobre torturar inteligência artificial nesse tipo de discussão.